É bom lembrar que isso não aconteceu ontem nem anteontem, nem começou em 2005 ou 2007. Eu vou fazer aqui um apanhado bem breve. Em 1913 a 15, na correspondência McMahon-Hussein, McMahon pelo lado britânico como responsável pelos negócios estrangeiros representantes do Império Britânico no Cairo, no Egito, e Hussein, o sheikh do Hijaz, pela Arábia Saudita, Meca, aquela região toda, trocam essa correspondência e nela eles convencionam a aliança entre os árabes e os aliados França e Grã-Bretanha, no que veio a ser chamado de esforço árabe, ao lado dessas duas potências coloniais contra o Império Otomano, porque os árabes desejavam autodeterminação, estavam exaustos e contrários à submissão ao Império Otomano. É acordado que haveria a autodeterminação de todo o mundo árabe, tão logo a guerra terminasse, tão logo, claro, fosse superado o Império Otomano. Ocorre que em 1916, lamentavelmente, porque isso tudo decorre a partir dali, britânicos, franceses e russos estão juntos num tratado secreto, que vem a ser conhecido como o Acordo Secreto de Sykes-Picot, e que na verdade era Sykes-Picot e Sazonov. Então estavam nele os britânicos, os franceses e os russos. Com a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique de 17, claro que esses acordos coloniais são denunciados e já a União Soviética se retira deles. Em 17, logo depois, no que está acontecendo a Revolução Russa e saindo desses acordos coloniais da União Soviética, a Grã-Bretanha, já livre de qualquer amarra com os russos, inclusive nos acordos para a proteção dos locais sagrados ortodoxos na Palestina, emite a Declaração Balfour, a 2 de novembro de 1917. Essa declaração, ela é dita o tempo todo, mas ela não é escrutinada no que ela verdadeiramente representa, no que ela traz de carga perigosa. Ela tem 67 palavras apenas. Lord James Arthur Balfour é o responsável pelos negócios estrangeiros do Império Britânico. E esta declaração é uma carta que ele envia para um outro Lord, que se chama Walter Rothschild, um banqueiro britânico e sionista, na qual ele é prometido um lar nacional judeu. Esqueçamos lar, porque é Estado. Então, Estado nacional exclusivamente judeu para os europeus de fé judaica na Palestina. E ele tem dois detalhezinhos que normalmente as pessoas não prestam atenção. Ele não menciona o povo palestino em uma só linha, ou uma só palavra. E ele, além do mais, traz uma frasezinha que denota generosidade. Ele diz que a população originária não judaica não sofrerá prejuízos civis ou religiosos. Então vamos lá. Estado-nação judeu, nenhuma menção ao povo palestino, e aquilo que seria população originária não judaica teria apenas direitos civis e religiosos. Aqui se desenhou o apartheid. Isso é muito pouco falado. Muito pouco falado. Aliás, nem é falado. As pessoas acham que eu sou uma zebra falando isso. Então, ali se desenhou o apartheid. A depender de como se leia os momentos posteriores, você tem que, na pior das hipóteses, ou na mais generosa das hipóteses que seja, tacitamente a limpeza étnica também está dada, já que o povo palestino não é citado nenhuma vez. Nessa evolução rápida, nós vamos para 1920, na Conferência de San Remo, em que os aliados vencedores da Primeira Guerra se encontram num grande conclave colonial, e nele já participam os Estados Unidos, e ali é definido
que será implementado esse mandato sobre a Palestina. Novamente, o povo palestino não é mencionado. É acordado que os britânicos implementarão isso. É definido qual será o mapa da Palestina. É este que a gente conhece, que a gente chama de histórica, mas é o colonial. Caminhamos para 1922, a Liga das Nações, a setembro de 22, aprova um chamado Mandato para a Palestina, ou Mandato da Palestina. Ele foi redigido a 15 de julho em Londres. Curioso, né? E este texto de mandato também é pouco escrutinado, ou nada escrutinado. Ele tem uma introdução, um preâmbulo, que diz que o objetivo do mandato é implementar a Declaração Balfour. Portanto, os britânicos assumem colonialmente esse território para transformá-lo num Estado-nação de uma outra demografia. Tem 28 artigos. Novamente, o povo palestino não é citado uma só vez. Então, você começa a desenhar, a perceber. E, depois dos 28 artigos, os primeiros 11 desenham a limpeza étnica. Então, aqui, a gente já não está falando mais só de ausência de dimensão do povo palestino e suspeita de que, tacitamente, se está desenhando a limpeza étnica. Nos 11 primeiros artigos se desenha a limpeza étnica. Como se dará a colonização, como se dará a imigração, a importação de estrangeiros, como se incorporará uma agência judaica, que foi a Organização Sionista Mundial, depois tornada Agência Judaica, junto ao mandato, ou seja, é parte da administração colonial, e só aos judeus é dado esse privilégio. E aí nós temos a limpeza étnica sendo decidida pelo direito internacional. Então você tem uma organização em tese do direito internacional. Aí nós vamos para 23, e 23 se realiza começa o mandato. Nisto tudo, está albergado, claro, o sonho, ou melhor, o plano sionista de limpeza étnica da Palestina, desenhado primeiramente numa obra chamada O Estado Judeu, de 1896, de Theodor Herz, um austro-húngaro de fé judaica, porém, de fé judaica não, de cultura judaica, porém religiosamente ateu, não tão culto assim, porque o livro não é tão bem escrito assim, é bem mal escrito, inclusive. E, em 1897, eles definem que esse projeto será implementado na Palestina. Detalhe, eles aventam a Argentina, no próprio Estado Judeu de 1896 também aventa-se a Argentina. E nesse particular é importante uma atenção. Se você diz que é, entre aspas, semita, porque um belo dia você saiu da Palestina, entre 66 e 70, durante o período romano após Cristo, por que você realizaria o teu retorno para a Argentina? Ou para a Uganda, como chegou a ser aventado, e em 1905 chegou a haver uma visita à Uganda para verificar o território. Diante disso, evoluindo novamente, de 23 a 14 de maio de 48, com o término do mandato, que estava previsto para terminar naquela data, deveria acontecer a seguinte configuração. Com a força do Império Britânico, os sionistas incorporados ao mandato, deveria ser construída a maioria demográfica judaica, por importação de pessoas de fé judaica do continente europeu, basicamente. Pessoas que nunca tiveram nenhum vínculo com essa terra, que são basicamente europeus de fé judaica, porque se converteram. Estudos modernos dizem que 80% ou mais desta demografia judaica na Europa é da própria Europa. E também se tornariam proprietárias da maior parte da terra. Então, haveria uma combinação assim. Imigração judaica para a Palestina, expulsão da população por uma série de mecanismos, comprariam essas terras ou obteriam elas do Império Otomano e chegaria ao dia 14 de maio de 1948, o término do mandato, em condições de maioria demográfica judaica, judaização da geografia, e aí poder se autoproclamar, dizer-se em processo de autodeterminação. Acontece que tudo isso deu errado, Demian e todos que estão conosco aqui no Revolução Brasileira. Eles chegaram a 47
1947, com apenas 30% ou menos da população de fé judaica. Nesta demografia judaica na Palestina, 1/3 dela é originária, ou seja, palestinos de fé judaica. Quer dizer, foi um fracasso total a importação. E detinham apenas 5,87% da terra. Lembrando que, lá atrás, em 1922, quando os britânicos fazem o primeiro censo e demonstram que havia 38,7 habitantes por quilômetro quadrado, essa era a densidade demográfica da Palestina. A do Brasil, para você ter uma ideia, na época era de menos de 4, e na China, já o país mais populoso do mundo, mal ultrapassava os 30. Então, aquele mito da terra sem povo da Palestina também está desmontado aí. E aí, como é que você vai promover a autodeterminação nessas condições? Não tem como promover isso. Então, os britânicos entregam a situação, sob pressão, inclusive, e saem arrebentados da Segunda Guerra, além do mais. Da Primeira, eles já não tinham saído tão bem assim, né? Eles entregam para a ONU, com uma perspectiva de partilha. A perspectiva de partilha tinha sido desenhada na primeira vez nos anos 30, 38. Os sionistas recusaram. Por que os britânicos propuseram a partilha? Porque eles já tinham percebido que o processo estava falido. Os britânicos podem ser tirados para muitas coisas, inclusive para genocidas, mas para trouxas, não. E os sionistas, na época já liderados por Ben-Gurion, não aceitaram, e Ben-Gurion disse mais. Ele disse que ele não encontrava nenhum óbice moral na expulsão massiva da população originária para a realização do projeto sionista sobre toda a Palestina. É aprovada, então, nessa circunstância, é aprovada uma resolução da ONU, que é a 181, que recomenda a partilha da Palestina, adotando um relatório de setembro do mesmo ano que desenha um quadro para esta partilha. Esse é um quadro absolutamente desastroso, e aqui eu quero apresentar os números mais corretos, porque eu tenho visto muitos números errados sobre isso. A partilha é recomendada nos seguintes termos. Para a população palestina, que era no mínimo de 70, ou melhor, a população originária não judaica, porque eles criaram o critério de judeus e não judeus. Eles que criaram esse critério. Então, nós vamos falar de acordo com o critério que eles criaram. A população originária não judaica, palestina, que compunha 70% e tinha quase 95% do território, ficou com apenas 42,9% da sua própria terra para um futuro Estado seu. Os 30% ou menos da população de fé judaica, com apenas menos de 6% do território, ficou com 56,9% do território. 56,5% do território. E os outros 0,6%, área internacionalizada, basicamente Jerusalém, a ser administrada pela ONU em nome da comunidade internacional. Os israelenses, os sionistas, dizendo a essa altura ainda, fizeram de conta que aceitaram, e a prova de que não aceitaram é que a limpeza étnica começa em 18 de dezembro de 1947. Portanto, essa história toda da Nakba, 15 de maio, etc., é uma imprecisão também que nós deveríamos reexaminar. E nós palestinos aqui do Brasil, notadamente a partir do momento que a gente começa nesta gestão, que eu sou presidente e tenho orgulho de cumprir esse papel, começamos a reescrutinar, estamos tentando convencer a palestinidade no mundo todo de que a Nakba precisa de uma novo enquadramento. De 18 de dezembro de 1947 a 14 de maio de 1948, término do mandato, quando o sionismo se autoproclama Estado e se autodenomina Israel, nós temos já 250 mil palestinos expulsos ou mortos. Então, o processo de limpeza étnica em larga escala começou muito antes, e nós chegamos a esta data do fim do mandato com este quadro. Então, isto diz que, primeiro, os sionistas não aceitaram nada disso, de partilha, quiseram sempre a Palestina, sem palestinos, eles iniciaram o processo 2 semanas depois da recomendação de partilha. Existe uma guerra contra a Palestina desde o primeiro momento, e não uma guerra árabe-israelense, que, aliás, o termo precisa ser reequacionado. E, fundamentalmente,
quando nós imaginamos a hipótese de uma força árabe entrando, e que basicamente são voluntários e irregulares, entram para socorrer a população palestina já limpada etnicamente, e que entra de fato em batalha, não em 15 de maio, mas em 26 de maio. Com muito menos equipamento bélico, na verdade nenhum, quase nenhum, com 6 comandos, e não um comando unificado, e chega ao final do conflito, o armistício em março de 49, com 119.700 homens, a força já israelense nesse momento, projeto colonial israelense, e a força árabe de 55 mil, nestas condições que eu estou dizendo. Mais ainda, os já israelenses, os sionistas, herdaram basicamente, ou praticamente, a maior parte do equipamento bélico britânico. Já tinham o direito de ter forças quase forças armadas, que eram as forças de autodefesa, que aos palestinos eram proibidas, mas aos sionistas eram permitidas pelos britânicos. E depois também, infelizmente, a União Soviética apoia a partilha, apoia a autoproclamação, determina que a Tchecoslováquia embargue a entrega de armas para o lado árabe, muito modernas, e as entregue para os sionistas, e ainda por cima depois, o Andrei Gromyko, na condição de chefe da delegação soviética na ONU, impede que se rediscuta a resolução 181, e impede que se vota contra a resolução 194 do retorno dos refugiados à Palestina, na resolução 194, que é de 11 de dezembro de 48, que reconhece a limpeza étnica e determina o retorno dos refugiados. Foram 771 localidades palestinas, entre cidades, vilas, povoados, invadidos, dos quais 531 destruídos, portanto, um crime de lesa humanidade contra a história e a arqueologia. Disso resultam os 78% da conquista da terra pela força, porque neste momento é tomado 78% da terra palestina, e destes 78%, que também é um número que nunca é apresentado desta maneira, tem que ser apresentado desta maneira. Aonde aconteceu a limpeza étnica? Nos 78% tomados. Então, o percentual de limpados etnicamente tem que ser considerado sobre esta demografia, e não sobre a demografia da totalidade da Palestina. Nesses 78 tomados, 88% da população palestina foi limpada etnicamente. Isso nunca aconteceu na história humana. E de lá para cá, nós temos permanentemente a limpeza étnica em andamento. E por que houve a Guerra de 67? Porque não foi possível tomar toda a Palestina em 48, de 47 a 51. 49 o armistício, e 51 depois a limpeza étnica das fronteiras. Mesmo assim, permanece uma parte da população palestina ali. E é disso que resultam os 6,2 milhões de refugiados palestinos, 73% da população de Gaza é refugiada, 25% mais ou menos da população da Cisjordânia é refugiada, e o restante está fora das fronteiras da Palestina histórica. Esses 6,2 milhões de refugiados palestinos, com seus descendentes, claro, representam mais ou menos 40% da população palestina, que são os 14 milhões em todo o mundo. Nós, palestinos, já representamos mais do que isso, estamos hoje representando mais ou menos 20% de todos os refugiados do mundo, mesmo sendo nós apenas 0,17% da população mundial. Esse é o tamanho da limpeza étnica, e é isso que está em andamento permanentemente. E eu finalizo esse tópico da limpeza étnica com a seguinte ponderação. Ela se realiza neste momento, e tem sido assim há muitos anos, especialmente sobre os refugiados palestinos. Para retirá-los da Palestina histórica, onde eles estão abrigados, aguardando o retorno e ficando sob o guarda-chuva da Resolução 194 e também da UNRWA, a Agência Especial da ONU para os Refugiados Palestinos, porque ela é uma agência especial para os refugiados palestinos no Oriente Médio e não fora. Por isso que nós somos contra esse negócio de ficar trazendo refugiados para cá, para retirá-los desse guarda-chuva. E os refugiados são atacados também no Líbano, foram atacados diversas vezes, na Jordânia, e foram atacados na Síria, no Yarmouk.
o maior campo de refugiados, inclusive, do Oriente Médio. Para que esses refugiados, ou seja, há uma limpeza étnica contra os refugiados, asseverada novamente, para que eles se retirem, não só da Palestina histórica, como de todo o entorno, para que não fiquem adjacentes às fronteiras da Palestina histórica. É este processo que se aplica hoje em Gaza, sob bloqueio. Gaza é, no relatório de 3 meses passados da ONU, reconhecida como uma prisão a céu aberto, e muitos pensadores têm dito que é uma vida, a dessa população, análoga à de campo de refugiados, campo de concentração. E o campo de concentração ele tem uma particularidade, ele é também um campo de extermínio, ou um ambiente em que uma população é cativa para ser exterminada na sequência. Essa é a característica do campo de concentração. E é o que acontece na faixa de Gaza. Ela é um campo de extermínio, de concentração, de extermínio e de experimento de armamento, munição e sistemas bélicos israelenses que depois ele revende, vende, etc. Então, esse é um quadro de moldura maior, no qual se encaixa tudo isso, e sem compreender isso, não se compreende nada.